Graças pela vitória ao mestre de canto, Salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Agora em pé, todos juntos, realmente declarando isso para o Senhor, o versículo 3, soltando bem a sua voz. Leamos: exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Pode se assentar. Um coração contente no Senhor, a alegria no Senhor é o nosso tema. Como um bom morador do interior, da zona rural, eu vivi momentos muito desafiadores relacionados a estradas não pavimentadas. E esses momentos foram alguns momentos que mexeram muito com a gente, porque você que nunca passou por isso deveria passar pelo menos uma vez, para você compreender. Ou você estando dirigindo, ou estando do lado de alguém que está dirigindo um carro numa estrada não pavimentada, sem boas proteções do lado e ainda chovendo, ou melhor, depois da chuva. Porque se a chuva estiver forte, está tudo bem, não tem muito problema não, mas depois da chuva, as estradas se tornam escorregadias e a cada metro andado é uma novidade. E a gente vai ali, muitas vezes, sendo dirigido pela força e o peso do veículo. Quando ele está descendo, você não tem muito controle. E você precisa ser muito ágil para que ele não vá para o barranco ou para o abismo. E muitas vezes você tem a opção de jogá-lo numa vala dentro da estrada, onde carros já passaram, e ali ela vai sendo guiada, para você ter cuidado para ele não rodar ou não bater. E quando nós chegamos diante do final desse trajeto da estrada, que não é pavimentada e está com barro, e alcançamos uma estrada que agora está pavimentada, sentimos então alegria, como se tivéssemos vencido, com possibilidades agora de caminhar ou de andar, dirigir até a nossa própria casa, uma vez que anteriormente você tem o problema de poder bater diante da falta de controle, ou até em alguma subida você não conseguir subir. Mas havia aquelas pessoas que com uma experiência profunda nesta área. Eu posso citar aqui um homem já falecido há muito tempo, um grande amigo, e que no leito de morte ele disse uma coisa que encheu meu coração de alegria, pois no leito de morte ele disse que me considerava como um filho dele. E Sr. Elias Couto era uma experiência profunda para dirigir nessas estradas. E ele então, com toda a sua sabedoria e do modo correto, ele conduzia com segurança as pessoas, ainda que também tivessem problemas com possibilidades de acidentes. Depois nós terminamos essa história. O Salmo 21 é um salmo
trazendo como seu relato de autor, Davi. Esse salmo, ele não somente o Salmo 21, mas também o Salmo 20, também de Davi, tem uma ligação, não só poética, mas no sentido também de consideração para com o Senhor, fazendo com grande possibilidade desses dois salmos ser um conjunto para serem cantados no culto ao Senhor. Ambos ao mestre de canto, ou seja, encaminhado ao responsável pela adoração no templo. E ali então eram cantados. O Salmo 21 é uma conversa usada na terceira pessoa do singular, quando Davi, e assim eu creio, está falando a respeito dele mesmo, mas citando-o como o rei. E ele conversa do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 7, dizendo que assim é o rei perante o Senhor fez isso com o rei, o Senhor fez aquilo com o rei, conversando com o Senhor, citando o rei na terceira pessoa do singular. Quando chega então no versículos 8 ao 12, agora é uma palavra direta para o próprio rei. Ele conversa com o próprio rei e no final ele dirige-se ao Senhor, muito parecido com o versículo 9 do Salmo 20, que também encerra voltando-se para o Senhor nosso Deus. O nosso amado irmão Davi, um servo do Senhor, pecador, porém redimido, salvo por nosso Deus em Cristo Jesus, nesse Salmo 21 ele nos deixa algumas lições importantes. Eu quero que você mergulhe comigo no texto, sob orientação do Espírito Santo, sob iluminação do Espírito Santo, e que você possa receber a edificação da palavra. Então vamos para algumas lições aprendidas com Davi. A primeira lição que Davi nos ensina aqui é que a alegria do crente está no Senhor e não nas coisas do Senhor. Há uma diferença. Se nós olharmos o versículo 1, ele diz: na tua força, Senhor, o rei se alegra. Ele não diz naquilo que eu recebo simplesmente, mas na tua força. E também ele vai dizer que, e como exulta com a tua salvação. Então há aqui não só uma força, um esplendor, algo manifestado, algo que glorifica a Deus num governo soberano, que atrai a alegria, o contentamento, o coração de Davi, mas da maneira como Deus salva. E aqui eu quero crer, por causa do contexto geral, que Deus havia efetuado, talvez, possivelmente, algo muito importante de um livramento diante, quem sabe, de uma grande nação, de um grande perigo. E a nação de Israel agora é trazida da proteção de Deus na pessoa do rei Davi. E ele então aqui está adorando o Senhor pela maneira como o Senhor faz, a sua força, o seu poder, o seu controle, a sua salvação. Mas no versículo 6 nós temos algo que é esplendoroso. Versículo 6: pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. Preste muita atenção nisso aqui. Isso enche meu coração. Isso faz-me olhar para mim mesmo e dizer o quanto eu preciso voltar mais para o Senhor. O quanto eu preciso para que Ele seja a alegria da minha vida, a alegria da minha salvação, para que Ele seja o contentamento da minha história. Porque Ele vai dizer que o Senhor enche de gozo com a presença. A presença de Deus dá gozo ao salmista. A presença de Deus dá alegria ao salmista. E aqui nós vemos uma ligação, e eu não tinha nem comentado com o Oswaldo sobre o texto. O Salmo 63. Olha, o Salmo 63 é justamente essa declaração deste amor incondicional, ou melhor, condicional com Deus, porque ele precisou primeiro do amor de Deus, mas essa alegria que ele tinha no Senhor, a sede que ele tinha do Senhor, a falta que ele sentia, porque naquele tempo Davi não tinha o privilégio que você tem, que eu tenho. Ele não tinha Deus habitando no nosso coração como nós temos hoje. Ele tinha o templo como símbolo da presença de Deus. Ele tinha o templo como o anúncio, o local em que Deus habitava, mas hoje Deus habita a cada coração, ou em cada coração que se entrega a Ele.
E ele diz: minha alma tem sede de Deus, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Senhor, eu quero a tua presença, eu quero estar contigo. Sabe, essa alegria de estar em Deus, esse gozo de estar no Senhor, não é pelo fato de estar fora do Senhor, ou tendo Deus ali presente, fazendo coisas, até porque o nosso amado irmão Davi passou por grandes dificuldades na vida, mas a presença de Deus fazia a diferença. O Salmo 23, versículo 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal nenhum, porque ninguém pode tocar no ungido do Senhor, eu não morrerei, eu não ficarei doente. É isso? Não. A razão de eu não ter medo na adversidade, ainda que seja como o vale da sombra da morte, é a presença do Deus Todo-Poderoso, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A presença de Deus faz toda a diferença na vida do crente. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não é alegrai-vos nas coisas do Senhor somente, mas é alegrar no Senhor, que é a fonte. Conhecer a Deus num relacionamento próximo enche a nossa alma de gozo. Enche a nossa alma de gozo. Conhecer a Deus num relacionamento íntimo enche a nossa alma de gozo. Porque a presença de Deus, a comunhão com Deus, a alegria no Senhor, ela supera todos os prazeres deste mundo. Porque aqui nós temos algo de estar com o Senhor, de estar firme com o Senhor. Mas ele também ensina uma outra lição, é que a alegria do crente se fundamenta na provisão do necessário para as suas necessidades. Os versículos 3 a 5 do mesmo Salmo, 2 a 5, diz assim: satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois supres as bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe a deste, sim, longevidade para todo o sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade sobrevestiste. Versículo 7, o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Nós não temos o Senhor que é dono de todas as coisas, que é o autor de todas as coisas, que é o Senhor de todas as coisas. Nós temos o Deus que move a nossa história. Nós temos o Deus que move não só no sentido de dar ali condições, mas Ele sustenta dominantemente a nossa vida. Ele sustenta dominantemente cada detalhe da nossa história. Ninguém morre antes do tempo, ninguém morre depois do tempo. Nada neste mundo pode tirar a vida, a não ser que seja o tempo determinado do Senhor. Então Ele provê todo o necessário. Olha só o que Ele está dizendo aqui. Olha a harmonia entre o coração do rei e de Deus, quando ele diz: satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos lábios. Satisfizeste, aqui é quando o Senhor vai ao encontro da sua necessidade. A nossa língua, o idioma português, ela tem duas maneiras de expressar um encontro. Ela, quando está falando de algo benéfico, ela está dizendo assim: vem ao encontro, ou vai ao encontro. Significa que eu vou para servir, eu vou para ajudar, eu vou para abraçar, eu vou para me unir a esta pessoa. Quando ele diz eu vou de encontro,
ele está indo contrariamente àquela pessoa, contrariamente. Mas aqui a ideia literal é que o Senhor sai ao encontro do rei, ao encontro de Davi. É que o Senhor sai ao encontro do crente, ao encontro do seu povo. É que o Senhor sai ao nosso encontro para nos abraçar nas nossas necessidades, satisfizesse-lhe o desejo do coração. Ou seja, há algo aqui no meu coração, há algo que eu preciso, há algo que eu necessito, e o meu Deus olhando para mim, podendo me negar tudo e ainda me condenar, mas Ele é um bom Deus, que é justo e misericordioso ao mesmo tempo, que é justo, bondoso, misericordioso e gracioso ao mesmo tempo. Ele vem ao meu encontro, Ele atende a minha oração, Ele atende sempre com o melhor, nem sempre com o que eu quero, mas sempre com o melhor e com o necessário para a minha vida. E Ele então continua dizendo, há uma resposta de oração. Há algo que Deus faz que é maravilhoso aqui, pois Ele está cuidando. E antes de continuar, eu preciso dizer, quando o salmista está dizendo isso aqui, a impressão que você tem é que o salmista pedia e Deus atendia na hora. Mas não. Como começa o Salmo 40? Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu. Mas Ele não me ouviu rapidamente, eu esperei. E esperei confiadamente significa que eu esperei por um longo tempo. A grande questão não é a maneira ou quando Deus atendia, mas é que Deus estava ali sendo a base sustentadora do rei. E Ele é, sem sombra de dúvida, a base sustentadora da nossa vida. Nós estamos aqui hoje para adorar esse Deus que sempre olhou para nós. Eu, sendo um gentio, nascendo nesta nação tão distante, com costumes diferentes, com atos diferentes, até com cultos diferentes, Deus olha para mim, Deus olhou para mim, Ele cuida, e Ele faz algo maravilhoso. E eu abro um parênteses aqui para contar uma experiência, como Ele governa a nossa vida. Ontem nós estávamos num casamento de Thaís e André, nossos queridos irmãos, e foi tudo muito bonito, mas no final nós tivemos uma dificuldade, não com a provisão deles, mas por causa da própria Ana Júlia, não tinha uma mesa para ficar com ela, e ficar com ela ao mesmo tempo ficaria muito difícil, então nós resolvemos sair mais cedo um pouco, bem cedo na verdade. E quando nós saímos, estávamos no caminho, eu pedi a Damares, me passa o celular, e quando eu peguei o celular tinha uma chamada da Delúcia, filha da nossa irmã, querida tia Leuda. E ela estava desesperada, porque o quadro da tia Leuda já não era bom, como não é bom agora, temos que clamar por ela. E ela estava chorosa, e ali eu pude ajudá-la, recorrendo àqueles que podiam realmente ajudar, tanto é que a decisão da liminar já está positiva, então significa que já está sendo provido uma transferência para ela. Mas se eu tivesse ficado naquele casamento, eu não veria o chamado dela, e quando eu veria, a quem eu recorri já não estaria à disposição, já estaria dormindo. Aí Deus pega algo e faz algo um pouco assim contrário àquilo que a gente está planejando, mas na verdade Ele está no controle da vida da gente, e Ele veio ao encontro da necessidade da tia Leuda, a necessidade da Delúcia e todos aqueles que estavam orando por esse sentido. Quando Ele carrega a nossa vida de forma diferente, Ele veio ao encontro, embora parecesse de forma de encontro, mas Ele veio ao encontro. Ele então não apenas satisfez, mas Ele cuidou. O salmista Davi está dizendo que Deus age de forma diferente, mas Ele age sempre para o nosso bem, e é isso que significa estar na presença de Deus. Ouvir a oração, estar assistindo, abençoando, não significa que Deus atenderá a todos os nossos pedidos no momento que nós pedimos. Mas Ele atenderá, Ele recompensará, porque Ele é o nosso Deus. O versículo 3 vai dizer, pois supres das bênçãos de bondade. É interessante porque Deus é a nossa despensa infalível. Eu sei que tem muitas irmãs aqui, e muitos irmãos, os irmãos ouvem as irmãs dizendo o seguinte: olha, a geladeira está ficando vazia,
Às vezes a nossa geladeira chega um momento do mês que está que nem o Polo Norte, deserta e cheia de gelo. E aí você olha e diz assim: agora, tem que comprar. Porque você vai pegando, vai tirando, vai acabando. Mas o Senhor tem a despensa que nunca se esvazia. Olha o que ele diz no Salmo 50, isso me encanta, isso me deixa vibrando na presença de Deus. Olha o que ele diz no Salmo 50, a partir do versículo 9. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes os teus apriscos, pois são meus, Deus falando, são meus todos os animais do bosque, as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. É este Deus, com essa despensa do mundo, tudo pertencente a Ele, é que é o nosso provedor. Não precisa ter medo, não precisa ter medo de nada, não precisa confiar no seu emprego, no seu patrão, na sua empresa, na sua habilidade, não precisa. Eu sou concursado, e daí? E se Deus quiser? E se Deus quebrar as coisas? Confia no Senhor, que tem a empresa, que tem o empresário, que tem a sua habilidade, que tem a sua vida, que Ele é a provisão para a sua vida e para as suas necessidades. Então deleite-se no Senhor, porque Ele é, olha o que Ele disse, Ele colocou-me uma coroa de ouro puro. Ele não está falando aqui da coroa, Ele está falando do que Deus fez. Ele não quer dizer assim: olha como é que eu sou abençoado, olha para mim, não é olha para mim, olha para o Senhor, foi Ele que fez, foi Ele que me deu, foi Ele que colocou em mim, o que há em mim vem dele, vem melhor. É isso que Ele está dizendo. Meus amados irmãos, o Senhor é o nosso provedor, Ele é a fonte da despensa da nossa história. Bendito, exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Eu posso descansar no Senhor, eu posso me alegrar no Senhor, porque eu não estou dentro do supermercado, eu estou morando com o dono do supermercado. O mundo é o supermercado, o Senhor é o dono desse supermercado mundial, em que Ele pode e atende dentro das seu poder, graça e misericórdia das nossas necessidades. A alegria do crente se fundamenta no poder em que Deus tem para prover todo o necessário. Ele ainda diz: grande é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. Ou seja, o Senhor é tão glorioso, Ele é tão maravilhoso, que Ele não precisava, olha outro texto lido pelo irmão na abertura, esvaziou-se de si mesmo, Ele não precisava de nada, mas Ele pegou da sua glória, e a maneira como Ele me abençoa, Ele está me enchendo da sua glória, não compartilhando a sua glória para que eu tenha, mas eu me glorio na glória do Senhor. Eu me alegro na alegria do Senhor, eu estou no poder do Senhor, e a maneira como Ele me conduz, como Ele me salva, a maneira como Ele me guarda, como Ele provê o necessário, isso exalta a glória do meu Deus. E é isso que nós precisamos ter: a alegria, contentamento nesse Senhor, uma vida para o Senhor. Nós devemos cantar com mais alegria, cantar mirando realmente a música, a letra que nós estamos cantando, também a melodia, mas principalmente a letra, e colocar do nosso coração tudo que nós temos de alegria para exaltar, para glorificar o nosso Deus. Tudo isso é do Senhor, tudo isso vem do Senhor, tudo isso é para a glória do Senhor. Todo o processo da salvação efetuada pelo Senhor faz do crente alvo desse esplendor. Volta no Salmo 20, versículo 5. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Falando referente ao rei, e agora então ligado com este acontecimento, é o Senhor que dá vitória, é o Senhor que atende, é o Senhor que satisfaz, é Ele que está presente. E quando Ele me coroa com as bênçãos da salvação, da provisão, da assistência, eu sou iluminado por esta glória de Deus. Veja bem, a glória não é minha, ela é do Senhor.
Mas essa glória do Senhor em cuidar de mim, da maneira como Ele me salva. Deixa eu dizer uma coisa para você. Já percebeu que seu vizinho não crente pode pecar coisa que você não pode pecar? Já percebeu que ele faz isso e ele continua bem? Ele faz isso e continua com saúde. Ele faz isso e continua com emprego. Ele faz isso e continua nas realizações. Mas se você fizer, o cajado desce sobre você. Porque você é filho de Deus e Deus cuida. E a maneira como Deus cuida da sua salvação lhe dá um brilho diferenciado. Eu e você não podemos viver a mesma vida que os ímpios vivem, porque nós manifestamos em nós a glória de Deus, a transformação, da redenção e da salvação. É por isso que ele diz: grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade sobrevestiste. A maneira como Deus se revela me salvando, isso exalta a grandeza da glória da sua graça. Que Deus gracioso é este! Que Deus que olhou para você e para mim, homens, mulheres, pecadores não merecedores da salvação, nem queríamos. Foi preciso que Ele mexesse na estrutura do nosso coração. Foi preciso que Ele tocasse lá no fundo do nosso coração. Que Ele colocasse em nós a semente da vida eterna. Que Ele colocasse em nós a semente da vida com Ele. Ele colocasse em nós o Seu Santo Espírito. Porque se não fizesse isso, nós não o quereríamos. E ainda assim Ele fez. E agora nós o queremos porque Ele nos quis primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele é o nosso Deus e não há outro além dele. Deus como este, Deus que vem ao nosso encontro, Deus que nos ouve, Deus que nos assiste. E quando Ele me salva, da maneira como Ele me salva, Ele é glorificado e o mundo me vê e exalta o nome dEle. Bendito seja o Senhor. Terceira lição: a alegria do crente está na convicção da vitória final. Irmãos, os versículos 8, quando agora é dirigido ao rei, há uma expressão de vitória, e aí culmina com a eternidade, e este culminar com a eternidade também retorna ao versículo 6. O versículo 8 até o versículo 12, nós encontramos: a tua mão alcançará todos os teus inimigos, falando para o rei, a tua destra apanhará os que te odeiam. Agora eu quero que você pense nisso para você como filho de Deus. É como se agora falássemos para nós mesmos: a sua mão alcançará todos os seus inimigos, a sua destra apanhará todos os que odeiam. Você os tornará como uma fornalha ardente quando te manifestares, e o Senhor na sua indignação os consumirá, o fogo os devorará, destruirás totalmente, completamente. O que está dizendo aqui é que o rei estaria seguro em Deus, e que os inimigos do Senhor seriam destruídos. Vejam bem os inimigos do rei e logicamente o do Senhor. Quando nós olhamos para isso aqui, para esta afirmação de que a alegria do crente se baseia no final, é uma superioridade sobre os que agem contra os crentes, sobre os ímpios. Veja bem, você não é melhor do que o ímpio em você mesmo. Você não tem nada que lhe dê um destaque diante da sociedade. Basta Deus tirar de sobre você a mão de graça, de misericórdia, e você começará a praticar atrocidades desse mundo. Pensa comigo, se Ele não tirando, você já precisa lutar com você mesmo? Enquanto todos olham para você e dizem: que absurdo, fiel no casamento, que absurdo, namoro santo, que absurdo, fidelidade com o empregado, fidelidade com o patrão, compra e paga no seu trabalho. Que besteira é isso? Vamos curtir a vida. E você está aqui porque há algo especial, porque Deus lhe colocou num caminho diferenciado. E quando Deus lhe colocou, todos que se levantam contra você, esses que se levantam contra você, não poderão nunca derrotar você em nada. A superioridade não está em você, mas está naquele que está em você. Vocês sabiam que a autoridade pastoral não está no pastor? A autoridade do pregador não está no pregador, mas na palavra.
O dia que o pastor se desviar da palavra, ele perde a autoridade. O dia que o pregador se desviar da palavra, ele perde a autoridade. Porque a autoridade é a palavra do nosso Deus. A vitória do crente se consumará no aparecimento final de Jesus. Olha só o que ele diz aqui. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. E aqui é uma alusão referente ao dia final, quando o Senhor Jesus se manifestar. E diz a palavra que com o sopro da sua boca, ele matará o homem da iniquidade. Ele destruirá todos os inimigos do Senhor. Ele levará todos para a condenação, porque nenhum deles se tornará para a batalha. Olha o que ele diz aqui, versículo 10: destruirás da terra a sua posteridade, a sua descendência de entre os filhos dos homens. O que ele está dizendo aqui é que não haverá, hoje sim, hoje você tem um se levanta contra o Senhor aqui, é o povo de Deus, Deus então abate e mantém o povo, e daí a pouquinho levanta outra nação, e você vai vivendo esta vida assim. Mas depois do julgamento final, não. Você e eu seremos separados deste povo. Este povo receberá o juízo final, receberá o juízo de Deus, receberá a condenação eterna, será lançado na fornalha que arde com fogo e enxofre. Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, mas você e eu seremos separados e colocados na nova terra. O céu descerá, a nova Jerusalém descerá, o Senhor descerá e habitará com o seu povo, o Senhor habitará conosco. Você verá Jesus face a face e veremos a glória de Deus, seremos alimentados com a glória de Deus todos os dias. Não haverá mais choro, não precisaremos mais que um funcionário da lei entre com um pedido formal diante da... Não precisará, porque não haverá isso. Não precisaremos de hospitais, não precisaremos de médicos, não precisaremos de remédios, porque ali a consequência do pecado será extirpada. O que está dizendo aqui é que nós seremos separados e eles não mais farão parte para atormentar a igreja do Senhor e nem mesmo buscar contra o Senhor. O versículo 11 diz que a força do inimigo é limitada e ineficaz. Olha o que diz: se contra ti intentarem mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Versículo 12: porquanto lhes fará voltar as costas e mirarás com juízo final a este povo. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, alegre-se no Senhor, busque o Senhor com todo o seu coração, esteja no Senhor, porque o Senhor é Deus maravilhoso, é Deus misericordioso, é Deus que cuida do seu povo. Ele salva o seu povo, Ele cria, salva e sustenta o seu povo para a glória dEle. Então nós olhamos aqui e vemos que o nosso povo, o povo de Deus, foi um povo escolhido e pela misericórdia e graça do Senhor, recebeu a justiça em Cristo para ser um povo separado, um povo de Deus. Quarto, para fechar, o crente se gloria na glória de Deus. Olha só o que diz o versículo 13: exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. A contemplação do Todo-Poderoso me conduz a conhecê-lo mais, e quando eu conheço mais o Senhor, eu me deleito mais no Senhor, e me deleitando mais no Senhor, eu me alegro mais e mais no Senhor, e quero mais e mais o Senhor, e quanto mais eu percebo a glória do Senhor, mais eu me derreto na sua presença. Eu não sei se você tem um hábito do seu lugar secreto de oração, mas eu queria que você arrumasse esse lugar secreto de oração. Eu desejo que você faça isso, coloque na sua agenda o seu lugar secreto de oração, não importa o tempo, mas que seja lugar secreto de oração, que seja todos os dias. E aí Deus começa a revelar a você a sua glória. É no lugar secreto que Deus faz você experimentar as maiores e melhores bênçãos da vida. É no lugar secreto da oração que Deus fala realmente com você num contexto de intimidade e faz você vê-lo realmente como Ele é.
porque aqui, falando aqui, também Deus fala, ali também Deus fala, mas quando você está sozinho não tem ninguém vendo, é você e Deus está agindo na sua vida no lugar secreto. Faça isso, busque a Deus, e aí você começa a contemplar os feitos do Senhor. Eu vou repetir aqui uma informação, porque muitos não ouviram, outros já. Eu estava no meu cantinho de oração, a janela aberta, ainda estava escuro, e de repente uma brisa entrou, e naquele momento que a brisa entrou no meu coração, automaticamente o Espírito Santo me fez entender e me alegrar e me derreter na presença de Deus, porque comecei a pensar, esta brisa veio para cá porque Deus ordenou. Ela veio com a intensidade que Deus ordenou, na direção que Deus mandou, e ela saiu da mesma forma, porque o Senhor domina a brisa, o Senhor domina a tempestade, o Senhor domina a adversidade, o Senhor domina a bonança, o Senhor domina a história. Glórias ao nosso Deus. E à medida que eu vejo isso, não tem outra coisa, como eu sou bom para... Não. Davi não disse isso em momento algum. Ele não disse assim, olha como eu sou um rei bom para receber isso. Ele dizendo assim, eu tenho recebido isso do Senhor. É Ele que tem me dado, a glória é dEle. Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, Deus é majestoso. Quanto mais Deus revela, ou Deus revela a sua glória, mais nos alegramos nele e nos prostramos diante do seu poder. Agora, o problema não está em Deus revelar ou não, está em você, em mim, que às vezes queremos mais as coisas daqui do que as coisas de lá. Eu quero que você busque o Senhor e se contente nele. Com isso, faço algumas afirmações para fechamento. Voltando então à nossa história de dirigir no barro ou ser conduzido no barro. Eu posso fazer uma analogia de que essa estrada perigosa é o mundo. Estar num carro em que eu não tenho todo o governo dele é a minha história, é a sua história. Há momentos em que você está descendo um morro no barro e você cai numa vala e de repente se dá um golpe para cá, dá um golpe para lá e você perde completamente o controle do veículo. Há um momento na história que você perde o controle da sua vida e dos seus atos. Você olha e diz, não tem mais o que fazer. É como se você deixasse o volante e dissesse, Senhor, não tem mais o que fazer. Satanás é o provedor das adversidades. É ele que vai lançar os problemas e as adversidades. Tudo sob o controle de Deus, mas é ele que faz. E você vai sendo conduzido por alguém que protege, por alguém que dirige. Até um dia em que, querendo o Senhor, eu poderia estar nessa igreja, deitado aqui. E vocês cantando, além do Rio Azul. Porque no momento que eu fechar os olhos, é como se eu entrasse na estrada pavimentada, sem barro, sem a adversidade do barro, sem o problema do barro. Esse dia virá. A nossa história é uma caminhada numa estrada lamacenta, perigosa, mas que tem uma vitória garantida. A nossa caminhada é marcada por grandes e temerosos empecilhos, mas Deus é a garantia da nossa vitória. Estar no Senhor nos faz ter contentamento nele mesmo nas adversidades. Há uma alegria no Senhor indizível. Quando você não tem motivo nenhum para se alegrar, mas há algo no seu coração que lhe faz diferente. Esse algo no seu coração que lhe faz diferente chama-se paz de Cristo. A paz que Cristo dá, que o mundo não dá. É por isso que em meio às maiores dores, o Senhor Jesus disse, não se turbe
o vosso coração, nem se atemorize, porque Ele tem o volante da sua história, e Ele é o Senhor do barro, Ele é o Senhor da descida, da subida, e Ele é o Senhor da chuva que promove o barro. Ele é capaz de conduzir a sua e a minha história. De forma misteriosa, nós participamos da glória de Deus quando estamos nele. Veja bem, não é que nós temos glória, nós participamos na glória de Deus. É quando eu posso me encantar com Deus, quando todos não estão se encantando com Deus. É quando eu posso olhar e ver o que o Senhor fez por mim, com tanta eficácia. Com tanta eficácia. Eu me glorio na glória de Deus. Não pego a glória dele, mas eu me glorio na glória de Deus. Não podemos subestimar os nossos adversários. O sistema é bruto. Ele luta contra Deus. Não importa o que você está fazendo. Se você fizer em nome de outro qualquer, não tem muito problema não. Mas se você fizer em nome de Jesus, aí tem problema. Esse é o sistema. Outro adversário, os agentes de Satanás, que estão filmando e anotando tudo que você faz, fala, para lhe fazer acusações. E em terceiro, o adversário, sua própria natureza carnal, terrena, que luta contra você. E aí vai dizer o seguinte: eu não fiz por causa do fulano, o outro fez isso comigo, ou eu não quero fazer, buscando os prazeres deste mundo. Talvez seja esse o pior, para o crente este é o pior adversário, a sua própria natureza. Porque nós não temos mais o poder de Satanás sobre nós, nós não temos mais o poder do mundo sobre nós, mas ainda está operando em nós a natureza terrena, e a natureza terrena é perigosa. Que o Senhor tenha misericórdia e nos trate, pela graça de Deus, vivendo nele, somos mais que vencedores do sistema, de Satanás e da nossa própria pecaminosidade. E um dia estaremos para sempre com o Senhor. A contemplação da glória de Deus e o nosso envolvimento nele nos faz contentes, jubilosos e verdadeiro adoradores que adoram em espírito e em verdade. Adoradores procurados pelo Senhor, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Onde está a sua alegria? Onde está a sua alegria? Recentemente, um da família me disse, numa mala de café de 71 sacas, eu ganhei 71 mil reais, dentro de 5 meses. Mas recentemente, numa semana, perdeu-se, não ele que tinha vendido, mas o outro, perdeu-se horrores, porque o mesmo café que subiu muito, baixou muito. Você se alegra, se entristece, se frustra. Mas no Senhor não. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor, disse Davi, Ele é melhor do que a vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, consagre a sua vida ao Senhor. Se está faltando a alegria da salvação, restitui. Restitui-me a alegria da tua salvação. Às vezes nós vamos vivendo dessa forma. A alegria vai se perdendo e vamos cometendo pecado. E à medida que nós perdemos a alegria, pecamos mais. Mas à medida que nós pecamos mais, perdemos também a alegria. É por isso que eu quero cantar novamente. Cadê meu grupo para cantar aqui? Só para me ajudar aqui.